Uma execução pública está prestes a começar e de frente a um grande castelo, um cadafalso foi montado para exibir o ato macabro. Em cima deste palco, um velho lê as acusações. O Comitê contra a Heresia confirmou que a acusada teve contato com demônios e a pena por este crime é a morte. Esta é uma verdadeira caça às bruxas. Chorando, a mulher nega ser uma bruxa, mas não há um pingo de hesitação em seus acusadores, e rapidamente dois carrascos a imobilizam, enquanto um terceiro desce o machado sobre ela. E vemos então a reação da população, que fica em silêncio assistindo aquele espetáculo. Então vemos a pessoa que estava lendo a sentença. Seu nome é Dal. Ele trabalha administrando tudo para o conde daquela cidade. Eles sobem uma tenda para falar com o senhor daquele domínio e o informa que a execução foi bem sucedida. Porém, eles já executaram mais de 50 pessoas em apenas um único mês e teme que haja consequências legais caso tenham passado do limite. Mas o seu mestre não se importa nem um pouco com aquilo e pede que continue capturando qualquer pessoa que seja suspeita de heresia, pois isto tudo é pelo bem de seu povo e como governador é seu dever protegê-los de forças do mal e não irá deixar que ninguém interfira com o seu dever. A cena muda e vemos que um tumulto está acontecendo em meio ao populacho. O Guts, que estava o tempo todo no meio da multidão, pega a cabeça daquela mulher e encara seus olhos sem vida. De repente, um garoto aparece em meio aos guardas, tentando reaver aquela cabeça, pois aquela é a sua irmã. Mas um dos guardas simplesmente o derruba e diz que qualquer um que tentar encobrir um herege também será punido, e que não há exceções, nem mesmo para crianças. Ao mesmo tempo que ficam indignados com aquela cena, as pessoas nada podem fazer contra um soldado armado. O soldado então vira sua atenção para o Guts, que ainda está com aquela cabeça nas mãos, e pede a ele que a entregue. O Guts responde cuspindo bem na sua cara. O soldado e as pessoas da cidade ficam sem acreditar naquela cena, pois ninguém antes tentou ir contra aqueles soldados. Logo em seguida, ele joga aquela cabeça em direção ao senhor daquele reino, que a pega facilmente como se fosse uma bola de basquete. O soldado, que teve seu rosto cuspido, não ia deixar esta humilhação passar em branco, então ele levanta sua lança e ataca, mas o Guts lhe dá um soco com seu braço mecânico que quebra vários dentes do soldado, que cai inconsciente ou morto no chão. As duas possibilidades existem. A cena volta para o governante daquele lugar. Ele observa aquela cabeça em suas mãos. Nela, um brasão foi desenhado, a marca. Ele reconhece o símbolo e se espanta com aquilo e volta sua atenção para aquele estranho andarilho, que parece apontar para uma marca igual àquela em seu pescoço. Ele vai embora dali enquanto todos ficam absurdamente paralisados com aquela cena, que quebrou a rotina macabra daquela cidade, onde ninguém ousava desafiar o seu governante. Vemos então que o conde já conhece o Guts, o chamando de espadachim negro, dizendo que irá considerar este ato como uma declaração de guerra. Ele então pega aquela cabeça e facilmente a esmaga com suas mãos nuas, como se fosse uma melancia podre, e o vemos sentado em seu trono, com as mãos ensanguentadas, gargalhando enquanto a cabeça rola sob os seus pés. Enquanto isso, vemos que há uma grande movimentação na cidade e o espadachim está correndo por suas ruas enquanto soldados armados o perseguem. Ele se vê encurralado por uma tropa de soldados. E galera, quero fazer aqui uma pausa para comentar sobre a genialidade do Miura ao desenhar várias pessoas enfileiradas. Percebam que todos estes soldados usam o mesmo equipamento, mas saca só o olhar deles. Cada um sustenta um olhar diferente, medo, raiva, atenção. O cara é simplesmente genial. Voltando para a cena, o Guts é informado que está sendo preso por associação com hereges. Os soldados o cercam, mas antes que possam sequer encostar nele, seus corpos aparecem cortados ao meio. Tudo não levou mais que um piscar de olhos. O Guts, mesmo manejando uma espada gigantesca, é mais rápido que qualquer um ali. Todos observam absortos aquela cena. Dois de seus colegas
colegas foram arremessados longe pelo golpe daquela espada, enquanto chove vísceras e sangue para todo lado. Todos os soldados ficam parados e se perguntando o que acabou de acontecer e o que é aquela espada que mais parece ser um grande pedaço de ferro. Os soldados decidem avançar novamente e um a um são cortados ao meio com a armadura e tudo. Cada golpe daquela espada é como ser atingido por um canhão e a cada balançar dela, alguém irá morrer. De repente, besteiros escondidos aparecem na varanda de uma casa, mas quando iam disparar, o Puck aparece e usa um tipo de magia que o faz emitir uma forte luz, cegando aqueles homens por alguns instantes. O Guts aproveita a distração e com um único golpe de sua espada, ele corta as vigas que sustentavam aquela varanda, fazendo os soldados caírem. O Puck diz que o salvou e que agora ele lhe deve uma, mas logo o elfo é capturado por um dos soldados, que imediatamente tem suas mãos cortadas por um golpe de espada do Guts. A cena frenética é cortada quando entra em cena o capitão daqueles soldados. O seu nome é Zondark e logo de cara ele se diferencia dos demais, com pelo menos 2 metros de altura, uma armadura completa que recobre até mesmo seu rosto e um grande machado de batalha em suas mãos. Ele chama o Guts de garotinho e pergunta se pode testar a sua espada, e a golpeia com seu martelo com a intenção de quebrar a sua lâmina. Mas o Guts, que já é um mercenário experiente e de senso afiado depois de participar de inúmeras batalhas, se esquiva dos golpes. O gigante golpeia loucamente e sem se importar, ele acaba acertando seus próprios homens, e a força de seu golpe é tão grande que penetra o aço de suas armaduras. Ele encurrala o espadachim em uma parede, e achando que ele está com medo de revidar, continua o atacando despreocupadamente, deixando sua guarda completamente aberta. O Guts aproveita o momento e desfere um golpe mortal com a sua espada, apesar de que todos os golpes com aquela barra de ferro são mortais. O Zondark é atingido pelo golpe, mas apenas de raspão. Mesmo assim, aquilo já foi o suficiente para quebrar o seu grande martelo, parte da sua armadura e também desfigurar o seu rosto, que fica cheio de estilhaços. Então o enorme homem cai em posição fetal e começa a chorar. Mas o Guts não tem piedade, ele o humilha, pisando em sua cabeça e lhe dando um chute bem na cara, que o manda para longe dali e termina de reconfigurar o seu rosto. Porém, mais soldados se aproximam dele, e é bem nessa hora que um tipo de bomba de fumaça é lançada no meio deles. Um homem aparece dentro dos esgotos subterrâneos e pede que eles o sigam. Aproveitando a distração dos soldados, o Guts vai com aquele estranho e foge dali, deixando para trás os soldados e o capitão Zondark, que parece estar com seu ego ferido e repete sem parar as palavras "matem ele". A cena muda e vemos que o Guts está sendo guiado por aquele homem em meio à cidade. E vemos que, mesmo parecendo ser uma cidade próspera para a época, não existe ninguém além deles nas ruas. E vemos alguns moradores olhando desconfiadamente do alto de suas janelas. O estranho diz que aquilo se deve ao fato de todos estarem alerta o tempo todo, pois nunca se sabe quando alguém poderá ser acusado de heresia. Por isso, eles têm medo de todos, até mesmo seus vizinhos, amigos e até familiares. As pessoas desta cidade estão sendo dominadas pelo medo. Eles chegam então na residência daquele homem, e ao entrar naquele lugar vemos uma grande coleção de livros, objetos de medição, esqueletos de animais e várias outras coisas bizarras. Inclusive o corpo de uma pequena elfa dentro de um pote. O Guts comenta que ele possui uma bela coleção e pergunta se ele não tem medo de ser acusado de praticar magia negra, ao que ele responde que essas coisas são apenas tranqueiras de médico. O Guts vai direto ao assunto e pergunta quem é ele e por que o trouxe àquele lugar. O pequeno homem responde, dizendo que o viu hoje assistindo à execução e quer saber se ele tem algo contra a nobreza. O Guts
de forma bastante fria, chuta as pernas daquele homem, o fazendo se estatelar no chão, e diz que ele é quem faz as perguntas ali. O Puck fica indignado com aquela cena e tenta ajudar aquele homem, mas logo toma um susto ao contemplar a real aparência dele, que estava encoberta por sua capa, um rosto completamente desfigurado, sem nariz e também sem um de seus olhos. Sua boca também parece ter sido cortada até quase a orelha. Seus dentes parecem ter sido quebrados e ele também não possui pernas, usando uma espécie de prótese para conseguir andar. O homem se levanta e diz que o salvou porque quer que ele o faça em pedaços. Aquele demônio. O governante daquela cidade, o Conde, ele diz que o Conde não é humano, mas sim um monstro comedor de carne humana. Ele deu a mim essas pernas e essa face, cortou e consumiu a minha carne, mas eu sei que é difícil acreditar numa história como essa. Mas o Guts diz que acredita nele e que sabe bem melhor do que ele o que é aquela coisa. O homem fica surpreso com aquilo e diz que há mais uma coisa que gostaria de mostrar e os leva até uma porta secreta, onde no fundo de uma sala repousa um estranho objeto que assusta o espadachim negro assim que o vê. Parece ser uma espécie de amuleto esculpido em pedra, com feições de um rosto humano, mas de uma forma completamente assimétrica. O espadachim olha fixamente para aquele objeto e fala uma única palavra: Behelit. Este foi mais um capítulo negativo completo de Berserk, e mais uma vez, aqui a gente vê como o Guts despreza a vida de outras pessoas. Ele não se importa em ferir ou até mesmo matar inocentes para destruir os apóstolos. Para ele, os fins justificam os meios. A forma como ele luta neste arco do Espadachim Negro também é muito mais brutal e selvagem, e tudo se torna ainda mais real com os quadros altamente viscerais que o Miura cria. E nestes próximos capítulos em específico, vamos notar uma grande mudança neste comportamento do Guts, incentivado principalmente pelo Vargas, que se mostrará alguém bem importante na construção da personalidade do Guts, como a conhecemos hoje. Além disso, neste capítulo, já é possível notar uma grande evolução no traço do Miura, nos personagens e principalmente nos incríveis detalhes construídos nas imagens de fundo, como edifícios e até mesmo estradas. De fato, este é um dos melhores mangakás da atualidade, e uma das coisas que mais gosto nestes capítulos iniciais é a importância do Puck, que sempre interage e tenta ajudar o Guts de alguma forma. Já nos capítulos atuais, esta interação entre os dois é bem menor. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez quero agradecer, pois estamos pertinho de bater a marca de 10 mil inscritos aqui no canal e devo isso a vocês que me acompanham. Então se você ainda não é inscrito, mas também ama o universo de Berserk, se inscreve no canal, pois assim você me ajuda a trazer mais conteúdos como este. Deixa o teu like e comenta aqui embaixo sua opinião sobre a personalidade do Guts vista nestes capítulos. Para você, ele passa dos limites? Ou, para lutar contra monstros, é necessário que ele também se transforme em um monstro? Valeu por assistir, eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!